Ó, eu coloquei aqui as frases do livro para a gente poder corrigir, mas antes eu quero só retomar com vocês o que a gente viu na última aula. Estou com o chat aqui ligado, se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão me perguntando. Aquele mesmo esquema de sempre, tá? E aí, quem quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone para perguntar, tá? Não precisa ser pelo chat, não. Vocês estão vendo minha tela aí já? Então, só um ok aí para eu saber que tá de boa. Beleza, Matheus já... Yoda já me respondeu aí. Então, olha só para a gente poder lembrar do que foi falado na última aula, a gente estudou a questão da transitividade, né? E a gente viu que existe, a transitividade tem a ver com a questão do complemento do verbo, né? Então, se o verbo, quando a gente estuda transitividade, a gente vai analisar se o verbo tem ou não complemento, né? É o trânsito do verbo com o seu complemento, a relação dele com o seu complemento. E aí, a gente viu que tem dois grandes grupos, né? Os verbos que são classificados de intransitivos, e aí o in no português significa não, então, intransitivo. E aí a gente viu, né, que significa não complemento. E o outro grupo que a gente viu é o grupo dos transitivos. E aí, esse aqui no caso, né, como não tem o não, não tem o in, significa que são aqueles que têm complemento, tá? Os dois grupos que a gente tem são esses aqui, o intransitivo e o transitivo. Os transitivos, eles vão se dividir em transitivos diretos e indiretos. O indireto, o que diferencia ele do direto, é que a ligação é feita de maneira indireta, né? Não direta. E o que faz essa ligação indireta é o fato dele ter uma preposição, né? E aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Que um verbo, ele não tem necessariamente que sempre ser uma coisa ou outra, né? Eu posso ter numa frase um verbo que está funcionando como intransitivo e numa outra frase o mesmo verbo vai funcionar como transitivo direto, numa outra frase como transitivo indireto. Então, sempre vai depender do contexto em que aquele verbo está inserido, né? Antes da gente começar, eu queria colocar uma frase aqui para mostrar uma coisa para você. Então, olha só. Quando eu falo uma frase assim, por exemplo, eu emprestei o livro de português ao aluno novato. Então, olha só, a gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, eu sei que muita gente, né, tem trauma dessa matéria, tem medo dessa matéria, porque é uma matéria, né, é a primeira matéria de sintaxe que vocês veem no 7º ano, vocês acabaram de sair da morfologia, que é mais fácil, né? Então, ela pode ser uma coisa difícil para muita gente. E aí, o que eu vejo muita gente fazer de errado? A pessoa pega uma frase como essa daqui, né? E aí, o que ela faz? Ela acha o verbo que está aqui, que é emprestar, e ela automaticamente faz isso aqui, ó. Ela pega a primeira coisa que aparece depois do verbo, chama de objeto direto, depois ela pega a outra coisa e chama de objeto indireto. Principalmente porque essa outra coisa tem o que aqui na frente? Uma preposição, né? Então, geralmente, quem não sabe essa matéria, a pessoa acaba fazendo dessa forma. Ela cria na cabeça dela essa regra, que tem o verbo, depois dele vem o objeto direto, depois vem o objeto indireto. E aí a pessoa não sabe o que faz com esse resto de coisa que está aqui, né? Que, na verdade, esse resto aqui é ele que é o objeto indireto. Por que acontece esse erro? Porque a pessoa vai fazendo pensando que é sempre assim. Verbo, objeto direto, objeto indireto, que se achou uma preposição na frase, aquela preposição de cara já traz o objeto indireto, né? Por isso que eu falei para vocês
que é importante vocês fazerem aquelas perguntinhas, né? Aquelas perguntinhas que eu dei a dica para vocês na última aula, elas vão ser perguntinhas, é um roteiro para vocês seguirem, que sempre vai ajudar vocês. Então, qualquer frase que vocês forem analisar, a primeira coisa que vocês têm que fazer é localizar o verbo da frase. Então, já fiz aqui, localizei o verbo. A partir do verbo, a segunda coisa que eu vou fazer é perguntar quem. Quando eu pergunto quem, eu acho o sujeito. Por que é importante eu achar o sujeito antes de qualquer coisa do que achar os objetos? Porque às vezes o sujeito está lá no final da frase, o sujeito está deslocado. Quando você acha o sujeito, fica mais fácil de você entender qual a ação que foi feita por ele e, consequentemente, os objetos dessa ação, né? Que são os complementos do verbo. Então, essa perguntinha, o quem, ela é somente para achar o sujeito. A gente não vai usar o quem para achar mais nada. Mesmo que o meu sujeito seja uma coisa, Lavínia, mesmo que o seu sujeito seja uma coisa, tá? Se o sujeito da minha frase for, tipo, o armário está sujo. Quem está sujo? O armário. Não importa que a pergunta quem seja usada para uma coisa, para um objeto, tá? Então, a segunda coisa que a gente vai fazer sempre é perguntar quem para achar o sujeito. Então, a gente achou o sujeito aqui na frase, que é o eu. Bom, a ação feita por esse eu é emprestar, né? E aí você vai fazer a terceira pergunta. Você vai perguntar, emprestei o quê? Essa perguntinha, o quê, ela vai ser sempre para achar o objeto direto, sempre, tá? E aí, o que a gente vai pensar? Olha só, por que eu sei que o de português, ele faz parte... Por que eu sei que o de português, ele... Peraí, gente, rapidinho, deixa eu só... Eu saí aqui da... Meu celular saiu do chat. Por que eu sei que o de português, ele não é um objeto indireto e ele faz parte do objeto direto? Porque esse de português aqui, só um minutinho, Carol, deixa eu só concluir aqui que eu já te respondo. Esse de português aqui, ele faz parte do livro. Eu não posso desassociar o livro do português. Quando o livro é feito, quando ele está lá na gráfica sendo feito, ele já é de português, né? Então, o livro já vem sendo de português. O de português é uma característica do livro, né? Ele é assim. Então, quando a coisa, digamos aqui, o substantivo, carrega uma característica que é dela, isso daqui que está junto com o livro é um adjunto adnominal, né? Tudo que está de rosa é o objeto direto. O núcleo desse objeto direto, eu vou colocar aqui de negrito, é livro, né? É a palavra livro que recebe as outras informações. Então, o de português, ele não é uma coisa que está desassociada do livro. Ele é uma característica, ele fica preso, por isso que ele chama adjunto. Ele está junto com o livro, dando característica para ele, né? E a pergunta é essa mesmo que a Carol fez. Quem empresta, empresta algo. Empresta o quê? Né? Quando a gente vai fazendo as perguntas, vai ficando mais fácil. Se eu empresto alguma coisa. Eu emprestei o quê? Né? E aí, quando eu pergunto, eu emprestei o quê? Eu emprestei o livro de português. Eu não emprestei só o livro, né? Eu emprestei o livro de português. Tudo isso aqui é o que eu emprestei. E aí vem a próxima pergunta que eu vou fazer. Se eu empresto a alguém, né? E aí a pergunta que eu vou fazer é, eu vou emprestar a quem? Ao aluno. Ao aluno vai ser o objeto indireto. Aí, olha só, a preposição, ela é esse ao que está na frente do aluno. No português, a gente sabe que existe uma coisa chamada regência. Significa o quê? Que tem determinados verbos que eles trazem preso com ele a preposição. Então, no caso de emprestar, por exemplo, né? Eu empresto a alguém.
Se eu só falar assim, eu empresto alguém, dá a sensação de que eu estou pegando uma pessoa e emprestando essa pessoa para outra, né? Então, eu empresto algo e eu empresto a alguém, ao aluno novato. Então, olha só, aqui na perguntinha, ó, esse azinho aqui da pergunta, a quem, ele é uma preposição. E essa preposição está aqui, ó, ao aluno. Então, agora o que está de verde é o objeto indireto. Então, a gente viu, né, que para achar o objeto indireto, são várias as perguntas que a gente pode fazer. Eu posso perguntar de quem, eu posso perguntar para quem, ou para que também, né? A que ou a quem. E aí vão ser várias. A que, de que, para que, contra que ou contra quem. Por quê? Todas essas perguntas que eu vou fazer, elas estão trazendo junto com elas as preposições. Olha aqui, ó. O a, o de, o que, aliás, o para, o que não, o contra, né? Então, essas perguntinhas que eu vou fazendo, elas vão trazendo preposições. Se tem preposição na pergunta, significa que na resposta vai ter também. E aí, com certeza, eu estou achando um objeto indireto. E aí, tem outras 3 perguntinhas que vocês podem gravar para poder facilitar, que é o onde, o quando e o como. Essas 3 perguntinhas, eu vou achar o quê? Adjunto, adverbial. Eu vou achar aqueles elementos que estão presos ao verbo, mas que eles não são objetos, né? Eles estão presos no verbo, mas não são objetos. Então, olha, se fosse assim, eu emprestei o livro de português ao aluno novato ontem. Se eu colocasse esse ontem aqui na frase, ele seria um adjunto adverbial de tempo. Deixa eu só diminuir aqui. Olha só, eu emprestei ontem. Ontem não é um objeto do verbo emprestar. O ontem é um adjunto adverbial, no caso aqui, um adjunto adverbial de tempo. Ele está trazendo para a gente a ideia de quando foi que eu fiz a ação de emprestar o livro para o aluno, tá? Então, se vocês começarem a seguir essa ordem, essa lógica de fazer essas perguntinhas aí, vai ficando sempre muito mais fácil para vocês. E tomar cuidado com isso aqui que eu falei, né? De não achar, porque viu uma preposição, de já não classificar essa preposição de cara como sendo um objeto indireto, né? Se eu colocar assim para vocês, por exemplo, ó, vou colocar. Ah, e aí, só para a gente poder fechar essa frase aqui de cima, ela é uma frase com verbo transitivo direto e indireto, né? Você tem o objeto direto, que está de rosa, e o objeto indireto ao mesmo tempo na frase. Olha só, gente, só para a gente conseguir finalizar o entendimento dessa frase. Vocês concordam que se eu sumir com o rosinha da frase, se eu apagar ele da frase e falar assim, eu emprestei ao aluno novato ontem, essa frase não perdeu o sentido, né? Imagina que tem um contexto. Ah, você pode me emprestar seu livro de português? Aí eu respondo assim, eu emprestei para o aluno novato ontem, né? Fez sentido. A mesma coisa acontece se eu sumir com um objeto indireto. Ó, peraí. Se eu apagar e falar assim, eu emprestei o livro de português ontem, olha só, a frase continuou fazendo sentido. Por que acontece isso? Porque tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, eles estão presos ao verbo emprestar. A pergunta que eu faço, deixa eu colocar uma setinha. Ai, gente, eu tô tão arrasada que minha caneta, minha tela estragou, eu tô sem essa caneta, então faz muita falta. Olha só, eu emprestei o quê? O livro de português. Se eu perguntar de novo, eu emprestei a quem? Eu emprestei ao aluno novato. Então, olha o que acontece. Isso daqui de rosa, ele está independente do verde. E as 2 perguntas que eu faço, elas saem do verbo. Pelo fato das 2 saírem do verbo, eu posso tampar. Eu emprestei ao aluno novato, eu emprestei o livro de português.
Agora, olha como que seria estranho se eu sumisse com o livro daqui. Olha, eu emprestei de português ao aluno. Não faz sentido, né? Eu emprestei de português, não faz o menor sentido, porque eu estou tirando o núcleo do objeto, que é o mais importante. A mesma coisa aqui. Aí, no caso aqui, o novato acabaria ficando como se fosse um substantivo. Aí aqui não daria muito certo esse raciocínio, né? Mas a ideia é a gente pensar que eu não posso largar isso aqui solto na frase, porque ele faz parte do livro, né? Então, as perguntas vão sair do verbo. Se eu sumir com isso daqui, vocês vão me perguntar, se eu falar assim, eu emprestei o livro ao aluno novato. Se vocês me perguntarem assim, livro de quê? Olha como que é diferente. Livro de quê? O de quê está saindo da palavra livro. Ele não está saindo do verbo, entenderam? Então, a pergunta que eu faço, ela tem que sair sempre do verbo. Eu emprestei o quê? Eu emprestei a quem? Se a pergunta sai do verbo, eu tenho objetos, né? Agora, aqui, ó, se eu perguntasse, né? Livro de quê? Esse de quê, ele não está saindo do emprestei, ele está saindo da palavra livro. Você emprestou um livro de quê para o aluno novato? De português. A pergunta estaria sendo feita para o núcleo do objeto e não para o verbo, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Carol. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ler a pergunta aqui. Para eu não... Peraí. Se, por exemplo, em uma atividade pedir o objeto direto que tem uma adjunta de nominal, eu respondo só livro ou livro de português? Olha, se eu te pedir o núcleo, você vai responder livro. Se eu te pedir o objeto direto, aí você vai colocar tudo que está de rosinha, tá? Então, se eu te perguntar assim, nessa frase, qual que é o objeto direto? É o livro de português, é isso tudo. Se eu falar assim, qual que é o núcleo do objeto direto? É só livro, é a palavra mais importante. E se eu te perguntar assim, qual é o adjunto? Aí são dois, na verdade, né? Quais são os adjuntos adnominais que acompanham o núcleo do objeto direto? É o e o de português, tá? Então, vai depender da forma como eu te perguntar. A mesma coisa de cal. No objeto indireto, o núcleo é aluno. E aí, novato funciona como adjunto adnominal, porque novato está dando característica para o aluno, está acompanhando ele dentro do objeto. Tá bom? Sim, sim, Brenda. Se tirar o de português, ainda continua fazendo sentido. Justamente foi o que eu expliquei. A gente não pode tirar o livro, né? Se eu tirar livro, olha como é que vai ficar. Eu emprestei de português, um de português ao aluno. A coisa mais importante sumiu, né? O que é o de português? Pode ser o caderno, por exemplo, né? Então, o adjunto adnominal, ele está ali para poder dar uma referência a mais. Não foi qualquer livro que você emprestou, foi o livro de português. Não foi para qualquer aluno que você emprestou, foi para o aluno novato, né? Então, isso é o que faz dar a diferença. É você entender que dentro de cada objeto, de cada sujeito também, você tem os adjuntos adnominais, que são as palavras que ajudam a especificar de quem que você está falando, né? Então, por exemplo, se eu colocasse uma frase assim, olha, eu emprestei... Não, hoje eu estou fazendo de novo igual. Se eu falasse, ó, o professor de espanhol entregou a nova apostila ao aluno veterano, tá? Então, vamos analisar essa frase aqui. Deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. Olha só. Então, vamos lá para nossas regrinhas. Primeiro, a gente localiza o verbo na frase. O verbo é entregar, né? Deixa eu pôr ele aqui de amarelinho para a nossa legenda ficar bonitinha. O verbo é entregar. Então, beleza. Quem fez a ação de entregar? Quem entregou? O professor de espanhol. Olha, isso tudo aqui é o sujeito, né? Eu não posso falar que o sujeito é só professor. O sujeito é isso tudo aqui, ó. O de espanhol é uma característica do professor, né?
Foi o professor de matemática? Foi o de inglês? Foi o de português? Não, foi o de espanhol. Então, isso tudo aqui é o sujeito dessa frase. Professor é o núcleo. Ele é a palavra que recebe os adjuntos, né? O e o de espanhol. O e o de espanhol estão acompanhando o núcleo que é professor. Bom, aí eu vou perguntar, olha, se alguém entrega essa pessoa, né? Alguém, o professor no caso, entregou alguma coisa e entregou a alguém. Ah, vamos colocar aqui mais um advérbio para ficar bem completinho. Deixa eu diminuir aqui. Olha só. Aí a gente vai perguntar, ele entregou o quê? A nova apostila. Isso foi o que ele entregou. O nova não pode ficar solto na frase, né? Ele entregou a nova ao aluno. Não, ele entregou a apostila. Então, a apostila é o núcleo, foi o objeto que foi entregue, né? Nova e a são adjuntos adnominais. Eles estão ajudando a gente a saber qual foi a apostila que foi entregue ao aluno, né? Então, nesse caso aí, o núcleo é a apostila, a e nova são os adjuntos adnominais. E aí, gente, são dois, tá? Vou até tirar o sublinhado aqui do meio. Aqui, ó, o de espanhol é uma coisa só, porque é uma locução adjetiva, né? Agora, a é artigo e nova é adjetivo. O de espanhol é uma coisa só. Bom, se ele entregou a alguém. Então, ele entregou ao aluno veterano. Não, preposição não pode ser adjunto, tá, Carol? Ela é preposição. Ela não muda de função, não. Preposição é sempre preposição. Só que ela fica dentro do objeto, tá? Então, o que tá de rosinha ou o que tá de verde é o objeto. A preposição fica lá dentro. Eu não posso fazer isso aqui, não, ó. Se a gente fosse, né? Se eu estivesse no quadro, eu ia estar fazendo chave embaixo da frase. Então, eu não poderia deixar a preposição assim, ó, solta, sem cor, tá? Ela faz parte do objeto, ela está dentro dele. Então, o que está dentro do rosa, tudo isso faz parte do objeto direto. O que está dentro do verde, tudo isso faz parte do objeto indireto. Então, olha só, o núcleo aqui é aluno, né? E aí, agora, eu estou classificando. Não foi mais para o aluno novato, agora já é para o aluno veterano. O ao fica aqui como preposição. Deixa eu até tirar o negrito aqui, para não fazer confusão. E aí, no colégio, qual pergunta que eu faria para chegar no colégio? Onde que ele emprestou, né? Onde que ele entregou a apostila? No colégio. Então, no colégio seria adjunto adverbial de lugar. Tá vendo? Então, gente, é meio que uma formulazinha, né? Para a gente conseguir ir se localizando de uma maneira melhor. Deixa eu ver aqui a dúvida. Só é adjunto adnominal veterano. Isso mesmo, só veterano. Por que o ao não pode ser adjunto adnominal? Porque, olha só, vamos lembrar o conceito de adjunto adnominal. Adjunto nominal. Nominal é nome. Junto com nome. O que eu vou ter junto com o nome são as características. Então, olha só, quando eu falo ao, o ao, ele não serve para especificar aluno. Ele não está me ajudando a saber qual aluno. Agora eu vou voltar lá no túnel do tempo, no 6º ano. Se eu trocar esse aqui do professor, vocês lembram que faz diferença? Se eu falar assim, um professor de espanhol e eu falar o professor de espanhol, o é como se a gente soubesse qual professor que é. É um professor específico, né? Um professor podia ser um de numeral, que apenas um professor fez isso, e podia ser um de professor qualquer. Então, os artigos, eles ajudam como adjunto adnominal, porque eles ajudam a especificar o nome. Qual livro que foi, qual aluno que foi, qual apostila que foi, qual professor que foi. Agora, a preposição, ela não traz uma característica para o núcleo, seja para o núcleo do objeto ou para o núcleo do sujeito, entendeu? Por isso que a preposição não é considerada um adjunto adnominal,
Porque ela não traz uma especificação, ela não traz uma característica para o núcleo. Conseguiu entender? Então, mesmo o artigo que é estranho, né? O o ou a, você fala assim, ah, mas o o não traz característica. Traz, porque é isso que eu acabei de explicar. Quando eu falo o professor, é diferente de eu falar um professor, pode ser um qualquer, né? Então, a ideia é essa daí, tá bom? Olha, se vocês forem seguindo essa lógica, né, fica mais claro da gente conseguir perceber. E nessas duas frases aqui, tanto a de cima quanto a de baixo, a gente tem verbos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, né? Então, na mesma frase, eu tenho aqui de rosa o objeto direto, de verde o objeto indireto. Então, esses verbos aqui, a gente vai classificar, ele vai ser um verbo transitivo, direto e indireto, né? Vai ser a classificação dele. No caso do de baixo, a mesma coisa, verbo transitivo direto e indireto, tá? Porque ele possui dentro dele as duas classificações, os dois complementos do verbo, tá bom? Até aí, vocês conseguiram entender? Tem alguém que tem alguma dúvida? Você quer me falar uma frase para eu fazer para você conseguir analisar? Ou a gente pode ir para correção? O que vocês acham? Tem alguma dúvida ainda? Ah, já sei. Vou só fazer uma coisa. Vou dar um exemplo para vocês de quando o... Por que é caixa de... de quando o verbo tá... Isso, pode chamar de bitransitivo. Pode ser. Ou né, bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Pode ser. A nomenclatura não tem importância, não. Olha só, se eu falo, só para lembrar de uma coisa. Eu emprestei... deixa eu fazer uma outra frase, né? Para a gente ficar repetitivo. Eu devo dinheiro ao banco. Aí, olha só, nessa frase aqui também é um verbo bitransitivo, né? Eu devo o que e a quem. Eu poderia falar dessa forma aqui, ó. Eu devo-lhe dinheiro. E eu falar assim, eu o devo ao banco. Então, olha o que aconteceu. Na frase de cima, eu devo o quê? Dinheiro, né? Então, vamos colocar lá a legendinha. Dinheiro é o objeto direto. Eu devo o quê? Dinheiro. E quem deve alguma coisa a alguém. Eu devo a quem? Ao banco. Então, aqui tem o nosso objeto indireto, tá? Olha aqui na frase de baixo. Vamos supor que eu falo assim, nossa senhora, não posso nem passar na porta do banco, eu devo-lhe dinheiro. Esse lhe aqui, ó, é o objeto indireto, né? Esse lhe é ao banco. E aqui embaixo, eu o devo ao banco, esse o aqui é o dinheiro, né? Então, eu falo assim, nossa, preciso economizar dinheiro. Eu o devo ao banco. Esse o aqui, ele vai funcionar como objeto. Então, vocês vão ver que em algumas frases, os objetos, eles vão aparecer antes do verbo, ó, que ó, o verbo está aqui, e a gente chama esse objeto de objeto pré-posicionado. Significa que ele está posicionado antes do verbo, tá? Funciona do mesmo jeito, tá, gente? E geralmente, quando acontecer isso aqui, vai ter um contexto antes, né? Eu não vou jogar isso solto, né, sem um contexto. Mas é só para vocês perceberem que, às vezes, o, né, ou o a, eles vão funcionar e não é uma preposição, eles vão estar funcionando, né? Aí, nesse caso, eles vão estar como pronome, a classe gramatical vai ser um pronome, e eles vão estar funcionando como objeto. A função deles vai ser um objeto, tá? Posso, Carol? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó. Se eu falo assim, eu estou com saudades dos alunos. Eu os vi há 3 meses. Eu os vi. Então, vou pôr aqui, ó. Pela última
vez há 3 meses, tá? Então, as frases são essas aqui. Bom, então, olha só. Nessa frase aqui, eu estou com saudades dos alunos, tá? Não, mas pior que essa aqui eu vou confundir vocês, porque é uma coisa que a gente não aprendeu. Deixa eu falar assim, ó. Eu vi os... Alguém me perguntou, tá? Você viu os alunos por aí? A pergunta é essa. Oh, meu Deus do céu. Eu os vi no pátio, tá? Então, a pergunta é essa. Ai, meu Deus, espera aí que meu celular saiu de novo do chat. Voltei. Então, olha só. Alguém perguntou para mim, você viu os alunos por aí? Aí, a minha resposta foi, eu os vi no pátio. Esse viu os alunos. Ó, viu é o nosso verbo, tá? Viu o quê? Os alunos. Então, os alunos é o objeto direto. Até aí, nessa primeira frase, tá ok? Você viu o quê? Os alunos, tá? Então, os alunos vai ser objeto direto. E o por aí vai ser o adjunto adverbial de lugar. Beleza. Aí, olha a minha resposta. Eu os vi no pátio. Na verdade, eu poderia, né? A gente fala no português, na hora de falar, a gente falaria assim, ó, eu vi eles no pátio, né? Só que a gente não pode falar eu vi eles, né? O eles é um pronome do caso reto. A gente não pode completar verbo com pronome do caso reto. Então, esse eles tem que virar os, né? Que é o pronome oblíquo. Então, vai ficar eu os vi no pátio. Esse os aqui, ele é o eles, só que agora ele tá bonitinho, agora eu posso usar, né? E esse os aqui, na verdade, ele tá representando os alunos, entenderam? Então, o que eu faço? Você viu os alunos por aí? Para eu não precisar repetir, porque isso é uma regrinha, Brenda, de gramática. A gente nunca pode completar um verbo com pronome do caso reto. Isso é uma regra gramatical, tá? Então, olha só, deixa eu colocar aqui para você, quer ver? A gente não pode falar assim no português, ó. Eu amo ele. Isso é errado. Eu tenho que falar eu o amo. Não pode completar verbo, inclusive isso é útil nessa matéria que a gente está estudando, né? O verbo aqui é amar. Eu não posso falar eu amo ele. Eu preciso falar eu o amo. Esse que é a forma correta, é essa daqui. A gente nunca usa pronome do caso reto. Quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. São os 6 pronomes lá, os principais, né? Os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nunca a gente completa verbo com pronome pessoal do caso reto. Sempre tem que ser os oblíquos. O a, o lhe, o me, tá? Sim, sim. Na fala, a gente usa direto, né? Igual na fala, por exemplo, a gente também fala assim, ó, me empresta borracha, né? Me empresta a borracha. A gente fala isso aqui direto. Quando, na verdade, o correto seria assim, empreste-me a borracha. Só que ninguém fala desse jeito, né? O que acontece? No português, né, a língua portuguesa, ou a língua de modo geral, né, de qualquer país, ela permite essas variações. Vocês estudaram isso lá no 6º ano, né, a variação linguística. Então, na oralidade, a gente fala de uma maneira informal. Imagina a gente dentro da sala falando assim, né, empreste-me a borracha, que parecia que a gente está no século passado, né? Alguns países, eles aceitam, e aí a gramática, ela se divide entre os gramáticos, os linguistas, que acham que o importante é se comunicar. Inclusive, no exercício que vocês fizeram para hoje, se eu não me engano, tem 2 exercícios que falam disso. Tá assim, foi usado de acordo com a norma gramatical? Não foi, igual assistir filme, né? A gente fala o tempo todo, assistir o filme.
esse O tá errado. Assistir no sentido de ver é transitivo indireto. Tinha que ser assistir ao filme. Mas ninguém fala assim, né? Então, existe a linha dos gramáticos, dos linguistas, né? Que é o que estudam a língua, que acreditam que o importante é eu conseguir me comunicar. Tem um exercício que vocês fizeram para hoje que é isso. Perguntou assim, deu para entender o que foi falado? Deu, né? Mudou? Fez diferença na comunicação? Não, então tá de boas. Por exemplo, nós mineiros, a gente tem mania de tirar o S das palavras, né? Então, aí, Gabriel, vai depender de como está escrito na frase. Por exemplo, nessa frase aqui, assistir o filme é um objeto direto, mas está errado, entendeu? A classificação está certa. Ele é um objeto direto, eu classifiquei certo. Só que isso aqui dentro da gramática está errado, entendeu? Sempre que tiver ao é objeto indireto, mas atenção, se estiver respondendo ao verbo, tá? Se eu falar, por exemplo, assim, eu vou ao cinema, tem o ao, mas aí ao cinema é adjunta adverbial de lugar, tá? Então, toda vez, você pode guardar assim, Duda, toda vez que tiver ao e estiver respondendo ao verbo, igual aqui, ó, eu devo a quem? Ao banco. Então, com certeza, isso aqui é objeto indireto, tá? Ah, tá, Gabriel, foi mal. Eu os vi no pátio. Isso. Aí, aqui vai ser objeto direto, tá? Porque eu vi o quê? A pergunta que eu faço é, eu vi o quê? Os alunos. Então, objeto direto. Quando for os, o, as e a, é objeto direto. Quando for lhe, é objeto indireto, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, ó, o ao filme tá certinho, né? Assistir ao filme que seria de acordo com a norma culta. No português, eu estava comentando com vocês, nós mineiros, né, a gente tem mania, por exemplo, de falar assim, os meninos saíram, né? Cadê os meninos? Os meninos saíram. A gente come o S, né, do substantivo. A gente não fala esse S que tem aqui, né? A gente fala, os meninos saíram. Inclusive, tenta falar alto aí para vocês verem. Os meninos saíram. Coloca S no menino para vocês verem como que é difícil falar. Os meninos saíram. A gente tem que até dar uma pausa para falar, né? Nós falamos rápido. A gente fala, os meninos saíram, né? Então, o que acontece? Quando eu falo dessa forma, né? Quando eu coloco os meninos saíram, todo mundo conseguiu entender que os meninos saíram, né? O fato de eu tirar esse S do menino não atrapalha absolutamente em nada. E aí, por exemplo, na França, no francês, na língua francesa, já é aceito pela gramática escrever desse jeito, sem o S. Lá, eles entendem que se eu coloco o S aqui, ó, no artigo, ele já vale para o substantivo. No português, isso não pode, né? Numa prova, eu não posso falar os meninos saíram. Eu preciso colocar o S aqui depois de meninos, né? Então, essa questão da transitividade, e alguns exercícios do livro aí eram sobre isso, mostra como que muitas vezes as pessoas usam a transitividade de maneira errada, né? O último exercício lá, se eu não me engano, que era de obedecer, né? Eu obedeço minha mãe. A gente raramente vai falar, eu obedeço a minha mãe, colocando preposição, né? Ah, tá, Duda, repito. É o seguinte, quando você usar o ao, você pode afirmar que o ao vai ser objeto indireto se a pergunta estiver saindo do verbo, tá? Por exemplo, igual aqui nessa frase, eu devo dinheiro ao banco. Então, nesse caso, ó, eu devo a quem? Ao banco. Como essa resposta aqui ao banco saiu da pergunta que eu fiz pro verbo, então eu posso afirmar que é objeto indireto. Então, todas as vezes que eu fizer pergunta para o verbo e a resposta começar com ao, eu posso afirmar que é objeto indireto. Mas tem que tomar cuidado, porque eu posso falar assim, eu fui ao banco. Aí esse ao banco, ele não é objeto, ele é adjunto adverbial de lugar, tá?
Então tem que só tomar cuidado. Você não pode, tipo assim, olhou para a frase, viu um uau, você já vai lá e taca que é objeto indireto, não. Entendeu? Você tem que analisar. A pergunta que foi feita saiu do verbo? Eu respondi ao verbo? Respondi ao verbo. Tem ao? Tem. Aí é indireto. Mas pode ser que seja de adjunto adverbial de lugar. Então tem que tomar cuidado com isso. Deu para entender? Duda? Ah, então beleza. Então, galera, a ideia, né, desse objeto aqui, ó, né, do lhe e do o, é nesse sentido, tá? A gente nunca pode colocar pronome pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Depois eu vou salvar esse PowerPoint lá para vocês. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses aqui, eles são os pronomes pessoais retos. Haja memória, né? Isso aqui é lá do 6º ano. E aí, o os, o a e o as, eles são os pronomes pessoais oblíquos. Esses, o lhe, né? O lhe e o lhes. Esses a gente vai usar para completar o verbo. Então, olha o que acontece. Quando tiver o, os, a e as, vai ser objeto direto. Quando tiver lhe e lhes, vai ser objeto indireto, tá? Então, isso aqui é só para vocês lembrarem que, às vezes, vocês vão ver essa formação na frase, né? E aí você vai, isso aqui é um artigo, né? Não, não é artigo. É adjunto de nominal? Não. Isso aqui é o pronome, ele está substituindo alunos, né? Esse os aqui de alunos é artigo. Esse os aqui, ó, ele é pronome, tá? Então, vocês lembram lá que tem... E aí, para quem não assistiu a live que eu dei extra, né, de gramática, é importante assistir para vocês retomarem esses conceitos, tá? Olha aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês, que aí vai ficando cada vez mais fácil para vocês conseguirem entender a gramática. Por isso que eu falo, gente, gramática, se você começar a ir embolando as coisas e ir passando por cima, e embolando tudo, você vai ficando confuso, porque você precisa buscar as matérias antigas. Ó, eu vi o aluno. Esse o aqui, ó, ele é um o de artigo. Isso é a classe gramatical dele, tá? A classe gramatical desse vi aqui é um artigo. O que é artigo? São palavras que acompanham os substantivos, né? Então, isso aqui é artigo. Agora, se eu escrevo assim, ó, eu o vi na sala, por exemplo. Nessa frase aqui, eu o vi na sala, esse o aqui, ele é um pronome. Isso é classe gramatical, tá? É um pronome. Peraí que eu vou explicar para quem não está entendendo. Ó, agora, vamos classificar sintaticamente. Nessa frase, o vi é o verbo a gente está marcando de amarelinho, e o aluno é o objeto direto, é aquilo que você viu, né? O, ele é um adjunto adnominal. Agora, embaixo, eu vou colocar a função sintática, tá? Adjunto adnominal. Então, a função desse o aqui, ele é um adjunto adnominal. E a função desse o aqui embaixo é objeto direto. Então, o que eu coloquei embaixo é sintaxe, é a função dele na frase. O que eu coloquei em cima é a classe gramatical, tá? Aqui, peraí, deixa eu aqui. Ok? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso que eu falei. Não é porque você viu o, você viu o a,
né? A minha ideia, e eu acho que muita gente, né, vai mal em português na gramática, porque decora as coisas, porque grava que o que vem depois do verbo é objeto, sem fazer essa análise aqui da frase. Ó. Quando você pega para fazer essa análise aqui, as coisas vão ficando mais claras para vocês, né? Tem gente que começa a marcar, sei lá, vê o nome de uma cidade, já tá com aquele lugar. Não necessariamente, né? Então, se eu escrevo uma frase, por exemplo, assim, ó, São Paulo amanheceu escura. Olha só, São Paulo, nessa frase aqui, não é lugar, São Paulo é o sujeito, né? Quem que amanheceu escura hoje? São Paulo. Então, eu estou falando sobre São Paulo, ele é o sujeito da minha frase. Então, eu não posso chegar olhando para uma frase, ver uma preposição, tacar que é objeto indireto, ver um o, achar que é adjunta de nominal. Eu preciso ir tomando cuidado de fazer essa análise aqui, né, para a gente poder chegar a um consenso do que é cada coisa. Eu sei que tem gente que começa a classificar e aí fica palavra perdida na frase, né? Ah, Lavínia, mas essa coisa aqui eu tenho dificuldade em classificar. Eu não sei como que eu classifico as coisas dentro da frase. Se você for seguir nessa lógica aqui, as coisas vão ficando mais claras, né? E lembrando sempre que aquilo que é uma característica não pode ser separada do núcleo, né? E aí, só mais uma coisinha. É importante a gente lembrar, vou até pôr aqui para na hora que o PowerPoint eu pular para vocês verem juntos. Se eu falo assim, ó, porque teve inclusive gente que me tirou dúvida no chat outro dia sobre predicativo. Se eu falo assim, ó, o aluno é novato. Nessa frase aqui, o aluno é novato, o que acontece? Eu tenho o verbo, é um verbo de ligação, que é o né? E a palavra novato, ela é um predicativo do sujeito. Por que novato aqui é um predicativo do sujeito e novato aqui é uma adjunta de nominal? Porque nessa frase aqui, a palavra novato está separado do sujeito, né, de quem ele dá nome, no caso o sujeito, pelo verbo. Então, quando a palavra estiver separada, a característica estiver separada do núcleo, né, que ele está dando característica, por um verbo, isso aqui vai ser predicativo, tá? Então, por isso que a primeira coisa que você vai localizar na frase é o verbo. Por quê? Verbo de ligação, isso é bom vocês lembrarem. Verbo de ligação nunca vai ter objeto. Lavínia, então o verbo de ligação é intransitivo? Não. Presta atenção. Verbo de ligação, olha aqui, ó. Verbo de ligação não se classifica quanto a transitividade. Transitividade, tá? A gente nunca classifica verbo de ligação quanto a transitividade. Então, ele é intransitivo? Não. Porque um verbo que é intransitivo numa frase pode ser que numa outra frase ele seja transitivo direto, né? Gente, alguém ligou o microfone. Matheus, você toma um ou dois? É um? Dois? Três. Três? Você quer? É três? Toma água, deixa ela pegar. Não tomei, não. Hã? Eu tomei. Já tomou? Aqui, copo d'água. Então não toma mais, não. É que a Ana falou comigo e nós ficamos conversando outra coisa, aí esqueci. Agora eu nunca vi você. Não tem problema, não. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Pronto. Gente, eu perdi o chat aqui agora. Espera aí que eu tô sem... Então, só para a gente encerrar, o verbo de ligação ele não se classifica quanto a transitividade. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês.
o verbo de ligação, como ele nunca tem objeto, ele não vai ser classificado quanto à transitividade, tá? Ele sempre vai ser um verbo que não vai trazer objeto, então não faz sentido eu fazer a classificação dele de jeito nenhum, tá? Olha só, já deu o horário aqui da live e acabou que a gente não corrigiu, mas eu achei válido de toda forma, porque a gente foi reforçando o conteúdo, né, da última aula. Então, eu vou deixar a correção dos exercícios para a aula de terça-feira que vem, tá bom? E aí, a gente, né, não vai ter lista hoje é só live. E aí, na terça-feira, eu corrijo os exercícios. E aí, é dia de postagem. Aí, eu vou postar uma lista para vocês que eu vou preparar com várias frases para vocês porem em prática e classificar, tá bom? E aí, nesse meio tempo, quem tiver alguma dúvida, alguma frase que queira, né, me chama lá no chat, que assim que eu estiver online, eu respondo para vocês, tá bom? Então, um beijo, bom final de semana para vocês e até terça, tá? Até mais.